Como você conheceu o agro e entrou nesse nicho? Na verdade, a minha família tem uma tradição no agro, né? E meu pai, ele iniciou na pecuária. Eles são médicos, meus pais são médicos, mas ele adquiriu uma propriedade e eu ainda não tinha começado a faculdade. Aí comecei a pegar gosto, a gente ia para lá, ajudava a plantar. É uma propriedade pequena, mas ele sempre teve uma visão muito tecnicista, assim, sempre de modernidade. Então, ele me inspirou muito, inspirou meus irmãos a serem médicos e me inspirou a ir para o agro, que ele hoje é uma referência, inclusive no agro. Ele tem uma propriedade que é modelo na parte de recria e engorda de gado. Então, até assim, a gente vai para o campo, a gente é do agro, não é só no laboratório, não é só na pesquisa, mas esse roxo aqui é de ir para o Mangueira esse final de semana e eu tô cheio de picada de carrapato. Porque a gente vai, eu também trabalho com apicultura. A gente trabalha com apicultura e vai para apiário, mexer com abelha. Então, assim, no início foi meu pai que me inspirou. Só eu segui esse caminho do agro. E aí, lidando com gado mesmo, né, a gente pega gosto e realmente a pecuária é um bichinho que todo mundo fala que quando pica a gente não escapa, se apaixona mesmo. E aí eu segui para a área de veterinária. Então eu saí de casa muito cedo, com 15 anos, para estudar, porque meus pais sempre tiveram isso, né? O japonês tem muito isso, de se formar os filhos bem. A gente veio muito com essa cultura do Japão que meus avós trouxeram. Então a gente se empenhou muito para estudar, para fazer uma boa faculdade. Aí eu passei em veterinária na Universidade Federal de Viçosa, cursei veterinária lá. E a gente sempre teve a perspectiva dos nossos pais de fazer uma pós-graduação, de se especializar, de ir além. Eu fui para o Japão fazer uma especialização e já sabia que a minha área seria reprodução animal, seria bovino e reprodução. Aí eu fui para a Universidade de Hokkaido fazer uma especialização em biotecnologias de embriões animais. E me interessei muito pela pesquisa lá, eles têm muito forte isso, essa cultura. Comecei então a buscar alguma coisa de ponta e fui para a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. O Dr. Rodolfo Rumpf me recebeu muito bem lá. Eu me preparei para o mestrado em biologia molecular. Como eu já tinha expertise de fertilização in vitro, que é uma biotecnologia do Japão, ele me inseriu no grupo de clonagem, na parte de pesquisa de clonagem animal, que foi a mesma técnica usada para clonar a Dolly. Então eu fui a primeira orientada de doutorado e desenvolvi toda a parte de transferência nuclear de células somáticas, que é a técnica usada para fazer a clonagem, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado em biologia molecular e desenvolvi um experimento com clonagem animal. Os resultados da minha tese de doutorado foram o nascimento dos primeiros clones bovinos do Brasil. A bezerra Vitória da Embrapa, que foi a primeira, já faleceu, foi em 2001. Depois nasceram a Lenda da Embrapa, a Vitoriosa da Embrapa, que é clone do clone, clone da Lenda. A vaca da mãe de um amigo meu, que era meu colega de doutorado, foi uma vaca holandesa que tinha uma alta produção de leite. Ela teve um acidente, cortou a veia mamária, que é a mais calibrosa, e veio a óbito. Por uma questão, né, de leite, sempre tem uma questão emocional, né, de vínculo, em consideração a ele. E recuperei as células que são as células somáticas, são células que não são germinativas, são células do corpo, são células diploides, que a gente chama, porque são células do organismo. E aí ela veio de uma célula da granulose. Então eu clonei a Lenda a partir de uma célula da granulose que foi recuperada durante o cultivo dos oócitos dela. Porque os ovários a gente usou para tentar fazer fertilização in vitro, só que não conseguimos nenhum embrião. Aí sobraram dela células que ficam no cultivo dos oócitos, dos óvulos. E aí eu recuperei essas células, nunca tinha trabalhado com essas células antes, eu sempre trabalhava com célula da orelha, com fibroblasto da orelha. E aí peguei e recuperei essas células e consegui 8 embriões. Desses 8 embriões, ela nasceu. Essa tá viva ou também já... Essa tá viva. Essa tá viva? Tá viva, tem filhos já, tem a Fábula, tem vários filhos dela, é uma holandesa
Fortaleza, foi o primeiro clone de vaca morta do Brasil, da América Latina. Da América Latina. Aí depois da lenda, ela era parte de um experimento, na verdade, onde eu comparava células transgênicas e não transgênicas, porque a minha linha de pesquisa é clonagem, células-tronco, transgenia, tá? Edição gênica, genômica. Trabalhava com transgenia nessa época, usando a clonagem para fazer transgenia. O meu experimento, de fato, era usando as células da orelha de uma vaca da raça junqueira, que era uma vaca de 9 anos, é uma raça em vias de extinção. Lá a Embrapa mantém um banco de germoplasma, que é um rebanho de animais que estão em vias de extinção, que é a Embrapa Recursos Genéticos. E aí eu coletei células da orelha dessa vaca junqueira, é uma vaca que tem os chifres bem pronunciados, é uma vaca de 9 anos, e aí nesse experimento eu consegui 2 clones, a Porã e a Potira. Essas estão vivas também. Então na Embrapa de Brasília, na fazenda da Embrapa. A pesquisa colaborou para essa questão do risco de extinção dessa linhagem? Colabora porque, como tem poucos indivíduos, na verdade a clonagem ela não vai fazer um aumento de população porque são cópias, né? Mas você aumenta o material genético disponível daqueles animais para poder fazer outros. A importância da clonagem é justamente essa. Você faz clones. Hoje, comercialmente, já existem clones, já existe disponibilidade de fazer clones. Inclusive, a base toda foi a minha pesquisa de doutorado, porque hoje a única empresa que faz clonagem no Brasil chama Genial. E hoje ela é gerenciada pelo Dr. Rodolfo Rumpf, que foi meu orientador, e ele usa a tecnologia toda que eu desenvolvi no doutorado. Então, os clones hoje que são feitos no Brasil, né, tem vários clones da raça Nelore, da raça Cenepol, Cindy, Tabapuã e Gir, são desenvolvidos nessa empresa. E aí são todos baseados na sua pesquisa. Então, se a gente tem clones hoje no mercado, é em razão da sua pesquisa, desse seu trabalho. Embasou, né, validou, porque a gente não adianta você ter o trabalho e não conseguir validar. A pesquisa, a ciência, ela só serve na medida que ela é validada na vida real. Como a gente diz, a campo. O que vale, no final das contas, em todas as biotecnologias, em todas as tecnologias, é o bezerro no chão, o bezerro saudável no chão, o bezerro nascido saudável. Como validou, a gente pode transformar isso num produto comercial. Foi a base, inclusive, da técnica, da tecnologia, do protocolo estabelecido para poder hoje está usando na Genial. E como a clonagem colabora para o agronegócio e para a pecuária, né? Que tipo de vantagens traz para o setor produtivo? A clonagem é justamente hoje é muito usada, por exemplo, essas vacas que são extremamente valiosas em termos genéticos, têm um elevado mérito genético. Essas vacas, elas têm um número finito de material genético disponibilizado, que são os óvulos, os óvulos. As fêmeas, né, mamíferas, elas nascem já com um número definido de óvulos, de ócitos, de material genético para fornecer. Então essas vacas hoje, elas valem 20 milhões, 40 milhões por conta do material genético dela. E esse material genético, quanto mais for multiplicado, for disponibilizado, mais valioso ele fica e mais também pode contribuir com a genética em nível de raça e em nível de país, né? A clonagem, ela não implica em melhoramento genético. E melhoramento genético precisa de variabilidade genética, de indivíduos diferentes geneticamente. E a clonagem só faz cópias. Mas eu posso disponibilizar, por exemplo, um touro que é grande campeão nos Estados Unidos, a gente pode trazê-lo para o Brasil e ele fornecer sêmen aqui. Uma vaca que é muito boa aqui no Brasil, de repente um clone dela vai para lá. Então é isso que a clonagem fez com que um pacote genético da Parla, FIV e a JJ, que é uma vaca Nelore que foi comercializada, que implicava em quê? Nos clones, na Parla, no indivíduo e 3 clones dela. E o que faz uma vaca ou um campeão ter essa qualidade genética que vale a pena replicar tantas vezes? Quais são as características? Tem os animais de pista que são muito valorizados pelas características raciais. Então, quanto mais ele seguir o padrão da raça, mais ele tem valor genético. O que vale nesse animal é tanto o padrão da raça que os genes carregam, né, que vai ser passado para as próximas gerações. Então, a genética, o valor dela é essa, né, de passar para as próximas gerações as características desejáveis desses animais. Então, tem a questão racial, que a gente tem que manter um padrão de raça, e tem as questões produtivas e reprodutivas, as questões de qualidade de carne, de carcaça, de rendimento de carcaça, qualidade tanto da carne quanto da gordura, da maciez. E no leite, né, tem as características de produção de leite, da quantidade de leite, da qualidade desse leite, termos nutritivos e de gordura. Então, esses animais, eles
são importantes pelas características que eles vão deixar nos descendentes, e aí cada vez vai acertando, vai fazendo os acasalamentos direcionados para ir melhorando algumas características. Você vai direcionando os acasalamentos para poder ter um animal, tanto do ponto de vista racial quanto produtivo. Essa técnica é o que a senhora aplica hoje também aqui no seu trabalho atual? Como é o seu trabalho hoje? Hoje aqui na Origens BRA nós temos 20 anos de mercado. Eu trouxe a expertise da pesquisa. Inclusive, eu fui pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, nessa área de biotecnologia de reprodução animal, seguindo a mesma carreira que eu já vinha, né, do doutorado. Eu fui pesquisadora na Embrapa Gado de Leite por 10 anos em Juiz de Fora. Então, aqui a gente trouxe o que a gente tinha de pesquisa para aplicar comercialmente, para disponibilizar para os produtores. Nós temos uma vocação aqui no estado essencialmente carne, mas nós queremos fomentar o leite, porque o leite está muito ligado a pequeno produtor, a agricultura familiar, então é uma democratização da genética. E aí hoje a gente aplica para animais de elite, principalmente raças de corte Nelore, 80% do nosso movimento é Nelore, e a gente faz a fertilização in vitro, que é, na verdade, a fertilização in vitro é uma etapa da tecnologia de produção in vitro de embriões, que a produção in vitro de embriões é o conhecido bebê de proveta. Nós fazemos bezerros de proveta. Então, em vez da fertilização ser no útero da vaca, ser no oviduto da vaca, vai ser dentro do laboratório. Vocês fertilizam aqui a hora que está prontinha e põe seria uma vaca de aluguel? Uma barriga de aluguel, exatamente. Nós, vamos dizer, você tem um gado que você quer multiplicar. Aí é um gado que você acha que vai ter um mercado bom para os filhos dele. Você quer ter uma vaca elite, uma vaca top. E essa vaca, ela vai dar no máximo um bezerro por ano se você multiplicar ela por monta natural, pelos métodos tradicionais ou por inseminação artificial. Dessa vaca, nós vamos coletar os óvulos diretamente do ovário dela, os óvulos, os zoócitos. Esses zoócitos vêm para o laboratório. Lá no campo eles rastreiam e buscam os zoócitos, esses óvulos, colocam no tubo na incubadora de transporte, traz para o laboratório. Nós vamos maturar esses zoócitos. Esses zoócitos eles vão ser preparados para receber espermatozoide. Quando eles estão no ovário, eles não estão prontos para receber espermatozoide. Eles precisam sofrer um processo de maturação. E a gente faz isso in vitro, na incubadora, com meios definidos, temperatura e ambiente definidos. Esse óvulo maduro, uma vez maduro, depois de 24 horas de cultivo, está pronto para receber espermatozoide. Nós vamos colocar uma dose de sêmen que foi coletada na central. Esse sêmen nós processamos e colocamos, co-incubamos, co-cultivamos os zoócitos, os óvulos com o espermatozoide. Entendi. Vai ocorrer a fecundação também em ambiente definido. Esse pré-embrião, esse embrião, esse zigoto, nós vamos colocar para cultivar durante 7 dias depois da fecundação e numa fase de blastocisto, que a gente chama de blastocisto, com 7 dias de cultivo, 7 dias de vida, ele está pronto para ir para um útero de aluguel, uma receptora, uma mãe de aluguel. E aí essa mãe é que vai gestar esse feto, esse embrião até nascer. E a gente busca justamente os animais saudáveis, melhorar a produção tanto de embriões, dos óvulos que vão virar embriões, quanto dos embriões que vão virar prenheses e depois gestações a termo. É tudo da mesma família ali ou não? Não, por exemplo, geralmente as doadoras, as fêmeas, são de um proprietário só. Ou ele pode comprar só aspiração. Então a fertilização in vitro ela fez uma revolução no mercado de pecuária que foi impressionante. Hoje as pessoas elas não têm essa noção, que a fertilização in vitro é que fez essas vacas de 20, 40, 100 milhões. Antes disso, se você pensar uns 20 anos atrás, você ia para a exposição e via o quê? Leilão de touro. Porque o touro deixava muitos descendentes, então ele valia. A partir do momento que a gente consegue de uma fêmea obter uma média de 56 bezerros por ano em vez de um, uma vaca num sistema otimizado ela vai dar um bezerro por ano. Com a FIV a gente consegue em média 56 bezerros de uma vaca só no ano. Isso em média. O zebuíno, por exemplo, até dá mais. A gente fala 60 a 100 gestações por ano. Tem leilão todo dia na televisão, eu oferecendo um embrião por R$2 milhões. Um embrião, que nem sabe se vai gerar prenhez. Hoje, tanto as vacas quanto lá os touros são valiosos? Ou ela tá mais valiosa hoje do que como ficou esse equilíbrio? Então, aí você perguntou. As vacas geralmente são de um proprietário. Os touros são pensados nas propriedades pelas centrais de inseminação de sêmen. As centrais de sêmen vão buscar os melhores touros nas propriedades, eles disputam entre
deles, inclusive, para levar para a central de sêmen, né? A maioria das centrais são em Uberaba. Então eles lá hospedam os touros para serem coletados toda semana. Então, um touro numa coleta, você consegue, às vezes, 200, 300, 400 doses de sêmen de uma coleta. Então, esse sêmen fica disponibilizado nas centrais para serem comprados por qualquer um. Então, o proprietário, dono da vaca, ele quer acasalar, ele escolhe o touro que está disponível no mercado, porque existem catálogos de touros, e aí ele compra a dose de sêmen e deixa aqui no laboratório. Aí ele fala, eu quero acasalar essa doadora com esse touro que está aqui armazenado, e a gente faz essa fertilização. Equilibrou, assim, vamos dizer, no mercado? Quer dizer, hoje as vacas são tão valiosas quanto os touros? As vacas são mais valiosas. Mais valiosas. O jogo virou, então. Completamente. Tem touros muito caros hoje, mas não chegam nem aos pés, nem 10% do que vale uma vaca, a vaca mais cara do mundo hoje. Como essa trajetória sua na clonagem colabora para o trabalho que você desenvolve hoje? A fertilização in vitro, ela é uma biotecnologia que é base para todas as outras biotecnologias no laboratório de reprodução. Então, os meios utilizados na fertilização in vitro para o cultivo são os mesmos. Então, a base toda, se não tiver um sistema de fertilização in vitro num laboratório de pesquisa, por exemplo, né, que usa outras biotecnologias, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, transgênico, células-tronco, outras biotecnologias, inclusive a parte de edição gênica com CRISPR, se não tiver a fertilização in vitro correndo bem num laboratório, ela não vai embasar, não vai conseguir dar suporte para as outras biotecnologias. Então, se o meio de cultivo da FIV é o mesmo utilizado na clonagem, se não estiver funcionando, se não estiver performando bem, vai comprometer a clonagem e a transgenia. Agora eu queria falar sobre esse aspecto de da senhora ser uma mulher do agro, né? E não só da fazenda, mas uma cientista. Quando a senhora foi começar essas pesquisas, a senhora tinha ideia do tamanho que ia ser seu nome nessa área? No Brasil, na América Latina, assim? Não, de jeito nenhum, né? Eu não tinha a menor noção. Na verdade, Deus sempre foi muito bom comigo. Que eu vejo muito a mão dele, tanto para eu fazer veterinária, porque a minha trajetória normal seria medicina. Meu pai e minha mãe são médicos, meus irmãos são todos médicos. Então, eu ir para veterinária, eu vi a mão de Deus. E depois, para eu ir para o Japão, eu também vi muito claramente a mão de Deus. Existem as coincidências, que são, na verdade, providências, né? E aí eu vejo também a mão de Deus quando eu fui para Brasília, porque era um centro de referência. Jamais, assim, Brasília, Embrapa, Senargem, que era chamado de Senargem, né? Era uma coisa, para mim, fora de realidade. Era uma coisa inalcançável. E Deus agiu assim em momentos muito chaves. Por exemplo, o Dr. Rodolfo Rumpf estava aqui em Campo Grande. Eu tinha voltado do Japão, queria pleitear uma vaga lá junto dele, mas liguei para ele despretensiosamente. Naquela época, um celular que era um tijolão. Ele estava dando um curso de transferência de embrião em Campo Grande. Falaram de mim. Ele era super ocupado, muito conhecido já. E ele retornou a minha ligação. Isso, assim, para mim foi uma grata surpresa. E aí nós marcamos, meu pai me levou até Campo Grande pra gente conversar, ele me aceitou no laboratório para estudar para a prova de mestrado. Então foi tudo uma coisa assim que eu vejo que Deus fez a parte dele. Nem sempre eu fiz a minha, mas Deus sempre fez a parte dele, entendeu? E eu acho que quando a gente se dispõe também a seguir a orientação, o caminho de Deus, ele honra e abençoa. Como foi para você ser uma mulher do agro? É diferente, não é? Você sente alguma coisa diferente, positivo, negativo, o que tiver? Como é para você ser uma mulher nesse setor? Eu acho muito legal, muito gratificante, assim, na medida que a gente vê o avanço e vê outras mulheres também, né? Quando a gente começa a construir equipe, quando a gente começa a construir algum legado, alguma coisa que vai deixar depois para as próximas gerações, entendeu? E eu nunca vi muita dificuldade, assim, a falar que é um setor muito sexista ou muito machista. De forma alguma, eu vejo a receptividade, o respeito, sabe? O acolhimento de todo mundo, independente de ser homem ou mulher. Mas eu acho que a gente tem ainda algumas barreiras com questão à parte comercial.
na parte comercial eu já vejo mais barreira da gente lidar com os homens. E a gente, de uma forma meio velada, sente que existe uma receptividade maior quando é um homem que está negociando. Então é uma barreira que, na verdade, acho que a gente tem que superar, a gente, mulher, tem que batalhar e reivindicar. Tem que se colocar à frente mesmo. Tem que se colocar, tem que ir abrindo no peito mesmo. Como a senhora se sente hoje, sabendo que é uma referência para sua área, para a ciência e para o agronegócio? Eu gostaria muito que realmente de projetar a minha cidade, meu estado, deixar assim a mensagem de que realmente a base familiar e cristã, elas trazem resultado. Sem uma base, sem princípios, sem valores, a gente não consegue se projetar o nosso nome e conseguir vitórias e vencer desafios. Então, assim, hoje eu vejo que tudo isso me trouxe, além da parte da veterinária, da reprodução, da fertilização in vitro, da clonagem, hoje eu tenho um olhar também para empreender em questões assim, por exemplo, empreender no agro é muito gostoso, é muito bom, é muito apaixonante, entendeu? Porque a gente realmente faz as coisas despretensiosamente e acaba sendo pego. Por exemplo, na apicultura. Eu comecei, com a minha sócia de maneira muito despretensiosa, assim, fazer um curso, vamos estudar, vamos comprar uma caixinha aqui. E hoje a gente tem 2 apiários, tem uma marca de mel que hoje é a mais vendida na Amazon Brasil. É uma marca que hoje, se você colocar no Google, ela está como uma das melhores, um dos melhores méis do Brasil. Então a gente consegue vender na Amazon hoje com muito respeito. Tem uma marca de mel, de produtos apícolas. Eu quero construir uma coisa mais importante para a cidade também. Então, assim, a nossa vontade é justamente projetar o que a gente tem de melhor. Como que é o nome da marca de mel? Apícola Shizen é porque Shizen é natureza em japonês. E aí a gente tem própolis, pólen e mel. Os apiários são aqui em Dourados? São aqui nas propriedades do meu pai. Um aqui perto do Panambi e o outro lá, Carumbé, em Itaporã. E tem projeção de expandir? Sim, eu quero construir um entreposto aqui em Dourados. Tem a CIF, Carla? A gente quer construir um entreposto para produzir produtos apícolas e fomentar a apicultura, sabe? É uma atividade também subvalorizada hoje. Os apicultores são subvalorizados, o mel é um produto subvalorizado e os produtos apícolas também. A proteína do pólen, hoje em dia está muito na moda falar em proteína, Nem toda proteína é uma proteína rica. Tem proteína pobre, tem proteína rica. Por exemplo, colágeno é uma proteína pobre, só tem um tipo de aminoácido. E o pólen, ele fornece os 20 tipos de aminoácidos essenciais. Então é uma proteína rica, entendeu? Além dos outros componentes, antioxidantes, vitaminas, minerais, entendeu? Então, assim, a gente quer fomentar os produtos da apicultura. Quando foi que a senhora fundou o apiário? Desde quando essa é uma paixão também? Estamos com o apiário desde 2023, 2022, e aí eu também, além de atuar na parte de reprodução, apicultura, eu também crio a raça Brangus, tenho gado puro Brangus, que eu vendo tourinho e fêmea, e tenho uma raça com meu primo, Marcelo Iguma, nós somos sócios na criação que ele trabalha mexe com cavalo, a gente cria a Texas Longhorn, que é aquela raça chifruda que hoje está na moda. A gente tem algumas fêmeas lá na fazenda em Bela Vista. Então a gente também trabalha com o gado mais diretamente. A senhora está em todas as áreas. E o leite. Agora nós estamos num projeto com o governo para justamente produzir, no ProLeite, nós somos o laboratório responsável por fazer as 1.200 prenheses sexadas de fêmea para o ProLeite. Para incentivar aqui na região, Fomentar a pecuária de leite no Mato Grosso do Sul. A fertilização in vitro, Fabiane, é a única ferramenta capaz hoje de impulsionar a pecuária de leite. Porque o produtor de leite hoje que tira de uma vaca 5 litros, ele numa geração só, ele pode passar para uma vaca de 50 litros. Isso, em termos de remuneração e de ganho na renda familiar, é muito significativo. Com um indivíduo só. Então você não aumenta o número de
o seu rebanho, mais aumenta a produção. Tem espaço para processamento de todo esse leite para chegar no mercado, o mercado para ele comercializar? Essa estrutura já existe ou tem que ser fomentada? O que sempre aconteceu no estado? Não tem laticínio porque não tem produtor, não tem produtor porque não tem laticínio. Então quem que vem antes? O ovo ou a galinha? E aí eu acho que se a gente fomentar, à medida que tem leite, as fábricas vão vir naturalmente. E aí aumenta também o preço pago no litro do leite por produtor, entendeu? E aí a gente está trabalhando justamente com os pequenos produtores que têm já algum nível para poder receber essa tecnologia também, porque se não tiver o mínimo de estrutura, é uma coisa que vai ser perdida, é um investimento perdido. Para poder atender esse projeto do leite, nós vamos fazer parcerias e tentar colocar a melhor genética dentro do estado. Então, assim, a gente não só quer fazer a prenhez e tal, mas a gente quer contribuir num nível mais macro ainda para crescer a pecuária de leite no estado. Que os pecuaristas se acheguem aqui na Origens e vejam que a gente é parceiro para poder ajudá-los a projetar o estado não só como gado de corte, mas como gado de leite também. Essa é a sua missão hoje? Eu tô sentindo no coração, além do apiário, né? É essa questão do leite. Porque eu ainda tenho um projeto de produzir carne premium, que meu pai, na verdade, ele fornece carne premium, mas eu queria muito fornecer carne premium para o mercado, mas hoje o leite realmente, por ter uma questão social, uma questão mais profunda, né? Também eu te falei que como veterinária, eu gosto muito da causa animal, então como a gente tem uma percepção social maior, não é só fazer discurso, né? É atuar na frente mais prontamente possível, mais atuante possível. Só uma dúvida que eu fiquei. A senhora nasceu em Dourados ou a senhora nasceu em outra cidade e Dourados é do coração? Então, eu nasci em Brasília, mas com 1 ano de idade eu vim para cá. A família do meu pai é de Dourados. Meu avô foi um dos fundadores de Dourados, tem até uma rua com o nome dele. A família do meu pai toda é de Dourados. Então, assim, eu tenho esse background, essa trajetória toda também muito por conta da família do meu pai ter raízes aqui.